Lucas 6. Eu quero agradecer vocês que estão fazendo esse canal crescer, compartilhando o vídeo, deixando o like. Isso está ajudando muito a gente levar a palavra para os que ainda dormem. E esse é o propósito, é levar a palavra para os que dormem, porque você não pode reter o seu talento. Lucas 6. Posso? Deve. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a derrubar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobediência à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele, por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique de pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou de pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que podiam fazer contra Jesus. Jesus escolhe os 12 discípulos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus ensina e cura. Jesus desceu no monte e com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava as pessoas. Felicidade e infelicidade. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora têm rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoarem e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais?
Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta os que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque ele é bom também para os inimigos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. O hábito de julgar os outros. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usam para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore e suas frutas. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas do pé de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Os dois alicerces. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Jesus, ele tem autoridade sobre toda a lei, e a prioridade é sempre a vida do que qualquer regra. Então, um exemplo, tem uma via que diz você não pode cruzar ali, mas uma pessoa cai e vai passar um carro, você pode cruzar ali. Você pode salvar essa pessoa. Por quê? Porque a vida, ela tem prioridade sobre as regras. E aqui, esse capítulo, ele é um capítulo absurdamente revelador, porque nesse capítulo, Jesus, ele mostra os padrões de Deus. E, galera, o padrão de Deus, ele é muito alto. Como você vai amar o seu inimigo? Você tem a capacidade de não julgar? Você fala assim, não, olha lá, aquele cara lá. A gente julga o tempo inteiro. Como que você não condena alguém que fez um mal para você? E, detalhe, você perdoar os outros. Você consegue, de fato, perdoar? Então, eu vou dizer para vocês o que é amar o seu inimigo. Porque os padrões de Deus, eles são padrões tão altos, que isso confunde algumas pessoas que se sentem indignas para se voltar para Deus. Olha o que Simão Pedro diz. Simão Pedro, quando Jesus chama ele fala assim, ó, se afaste de mim, eu não sou digno de você. Ninguém é digno de Deus. O que é amar o seu inimigo? O amor, na Bíblia, ele tem, se eu não me engano, é usado 3 palavras para amor na Bíblia. E esse amor não é um amor de afeto, um exemplo de um filho por um pai, de um pai por um filho, ou de um esposo por uma esposa. Não é esse tipo de amor. Acho que nem um amor de um amigo por um outro. Também não é um amor de um tipo amigo. De amor. Porque na Bíblia ele diz que tem amigos que serão mais do que irmãos.
Esse amor é você se entregar e você, apesar do que você faz, é você não fazer o mal para outra pessoa e tentar fazer o bem, independente do mal que ela fez para você. O não julgar, esse é difícil. Porque, na verdade, a gente julga o tempo inteiro. A gente usa a nossa lente. O que é a nossa lente? O ser humano, ele tem uma maneira de pensar típica. Então, eu penso de um jeito, a minha esposa tem outra maneira de pensar. Embora nós pensamos de uma forma muito próxima, ela tem outra maneira de pensar. Só que o ser humano, ele acha que a sua maneira de pensar é sempre o certo. E ele usa a sua lente em todo mundo. Então ele julga a base da sua lente, da sua regra, da sua mente, ele julga os outros. Você já não disse assim, eu não faria isso, eu teria feito de tal jeito? Se você estivesse na situação dele, nas condições dele, vivido como ele, você faria como ele fez. E perdoar os outros. Perdoar não é você falar assim, beleza, eu perdoo, eu esqueci o que ele fez por mim. Não é isso que é perdoar. Perdoar é você entender o que a pessoa fez, mas você perdoa ela em Cristo e você não cobrar mais ela disso. Não, mas eu fiz isso, isso e isso para você, eu fiz isso e aquilo para você, e não sei o que lá. O perdão é você não jogar na cara, não cobrar, e mesmo que você nunca mais veja essa pessoa, o perdão é você de fato estar livre. Por que estar livre? Porque a pessoa que não perdoa, ela é a única amargurada. Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que a Caroline fez uma coisa para mim, ela deixou, sei lá, ela fez o café, e eu adoro o café gelado, e ela fez o café quente, ela me deu o café quente. Eu fico o dia inteiro, nossa, café quente, não sei o que. E ela se divertindo com meus pais na praia, com os nossos amigos. Nossa, mas o café quente que ela fez para mim. E ela tá lá cuidando do nosso filho, não, mas o café quente que ela fez para mim. Eu passei o dia inteiro remoendo o café, e ela sabia do que estava acontecendo comigo? Eu não. Você sabia que eu estava triste com você? Não. Então, na verdade, a única pessoa que sofre é o amargurado. É a pessoa que não perdoa. E quando Jesus ele fala para você perdoar, quando na palavra está dizendo para você perdoar, não é porque você tem que perdoar o outro para liberar só o perdão para o outro. Isso também libera o perdão para o outro. Mas, na verdade, liberar o perdão é para você estar livre, para você se sentir livre. Esteja livre. Isso é liberar o perdão. Porque senão só você sofre. A outra pessoa muitas vezes nem sabe que você não perdoou ela. E aí também entra um ponto de conversar, porque usando esse exemplo bem chucro que tu falou do café, tu poderia ter chegado e me dito, faz um café para mim de tal forma, você lembra que eu... é verdade, lembrei. Porque pronto, resolveu. Nesse sentido, é claro que é um exemplo muito simples, eu fiz um exemplo muito simples, mas tem pessoas que você... Pode ser usado por outras coisas. Pode ser usado. Tem pessoas que, sei lá, na infância, alguém foi lá e fez alguma coisa para você, que você passou uma vergonha absurda, e você fica carregando aquela pessoa. Você muda de cidade, você está em outra vida, está casado, você nunca mais vê aquela pessoa, mas isso vem à tua mente. Então, assim, isso tá... Você está carregando uma âncora pesada que não deixa você progredir na vida. Larga essa âncora, deixa ela embora, desapega disso, vaza na braquiara, igual eu digo. Ouvir a palavra sem viver a palavra é você construir uma fé que não é resistente para a vida. São as pessoas mornas. Deus não quer pessoas mornas. Deus ele quer que você viva a palavra e se entregue. Nós falamos sobre isso ontem. Você acreditar em Deus e você respeitar a Deus é diferente de você se entregar a Deus. Porque muita gente conhece Deus e respeita Deus, falando, ele é todo poderoso, eu conheço ele, entendo ele, mas nunca leu a Bíblia, nunca se entregou de fato, tem uma vida louca ainda. Então, assim, a pessoa tem um respeito por Deus, mas ela não se entrega. Então, quando bateu lá na porta, Senhor, eu fiz isso por você, eu falei de você, se aparta de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque Deus, a fé sem ação, ela é nula.
Então Deus não quer só que você ouça a palavra, Deus quer que você viva a palavra, Deus quer que você construa sua fé na rocha. É isso que Deus quer de você, que Ele quer de mim. Tem pessoas, essa é uma parte que eu levei anos para entender, quando Ele dá a mensagem que uma árvore boa sempre vai dar frutos bons e uma árvore ruim sempre vai dar frutos ruins. Então corta a árvore e joga fora. Existirão pessoas que você vai tentar acordar essas pessoas, você vai tentar fazer com que os que dormem acordem, mas não é sua obrigação empurrar a goela abaixo daquela pessoa a tua verdade, a Bíblia, ou a verdade de Deus, porque nem sempre a tua verdade é a verdade da Bíblia, tá? A minha visão da Bíblia é uma que nem sempre está certa, por isso que nós lemos a palavra para vocês. Nem sempre a minha visão está certa. Então acredite em mim, acredite na Bíblia, por isso que nós estamos lendo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então tem pessoas que não vão acordar, e isso é da vontade de Deus. Tem pessoas que elas não vão acordar, e independente do que você faça, por quê? O teu papel não é fazer com que as pessoas acordem. O teu papel não é esse. O teu papel é só levar a palavra. Agora, se a árvore vai dar fruto bom ou fruto ruim, não depende de você, por mais que você ame essa pessoa. Porque quem vai entregar isso vai ser o Espírito de Deus. E aí, meu amorzinho? Oi. Acordou? Bom dia, minha paixão. Eu quero dizer que nós amamos a tua vida em Cristo Jesus. Nós estamos aqui por você. Mais uma vez, obrigado por compartilhar esse canal, obrigado por deixar os likes. Isso vem fazendo o canal crescer acima do que eu imaginava, acima do que eu esperava. E esse canal, ele é uma entrega. Nós estamos aqui para servir. Nós servimos a sua vida através de Cristo Jesus. Eu espero de verdade que o Espírito me use e que essas palavras não venham de mim. Que essas palavras venham do Espírito, através, é claro, de experiências, de estudos que eu tive ao longo da minha vida. Faça parte da família real. Deixe o seu pedido de oração, seu agradecimento. Obrigado.